Esse projeto de engenharia de software 2 se chama Palavras Embaralhadas. O grupo é composto por mim, Otávio de Meira Lima, e por Vinícius Assis Neves. Falando um pouco mais sobre o projeto, é um jogo que foi desenvolvido em Java. O jogador tem como objetivo adivinhar qual é a palavra embaralhada mostrada no terminal. Então, chega uma palavra para o jogador, ela vai estar embaralhada, o jogador digita uma palavra e ele tem que adivinhar qual que é a forma correta daquela sequência de letras. O jogo tem três níveis de dificuldade, que são fácil, difícil e treino. Eles variam principalmente na quantidade de vidas que o jogador tem. A cada palavra que o jogador errar, que o jogador acertar, um ponto é adicionado na sua pontuação. E cada modo de vida, de jogo, possui um número de vidas. E essas vidas significam a quantidade de vezes que o usuário pode errar para que o jogo acabe. Então, o modo fácil tem 3 vidas. Após o terceiro erro, o jogo acaba e a pontuação será a quantidade de palavras que o jogador acertou. O modo difícil possui apenas uma vida e o modo de teste possui vidas virtualmente infinitas. Por que virtualmente? Ele é virtualmente porque é um número tão grande que é difícil do jogador alcançar isso jogando o jogo naturalmente. Existem três mecânicas que realizam o embaralhamento das palavras. A primeira é a mecânica ao contrário, que ela simplesmente troca, inverte as ordens das letras. Então, o mousepad simplesmente se tornaria um da pessoa 1, apenas isso. Ela está muito presente no modo fácil. O aleatório, ele pega qualquer sequência de letras, as letras são ordenadas de uma forma totalmente aleatória, e o aleatório em duas partes. A palavra ela é dividida em duas metades. A primeira metade ela é embaralhada, a segunda metade ela é embaralhada, e o resultado de cada embaralhamento é concatenado. E essa é a palavra que devemos adivinhar. O jogador não sabe qual mecânica está sendo retornada para ele, mas são formas diferentes de embaralhar a palavra para não ficar uma coisa mais um padrão existente no embaralhamento. E quanto mais palavras o jogador acertar antes de acabar a vida, maior a pontuação no fim do jogo. Falando um pouco mais das tecnologias que foram utilizadas, o projeto foi desenvolvido em Java. A automação do processo de build foi feita com Apache Int e os testes unitários foram desenvolvidos com o framework JUnit. Esse framework ele é específico de teste unitário em Java e foi escolhido porque é muito fácil utilizar e implementar. A leitura do código também é muito simples. O GitHub Actions foi utilizado para o Continuous Integration. Falando um pouco mais sobre a nossa implementação do Continuous Integration, nós utilizamos o GitHub Actions. Nós precisamos implementar o workflow e alguns arquivos extras para poder realizar essas ações. E o step único possui 3 jobs, onde cada job builda o projeto e roda os testes unitários em cada um desses sistemas operacionais. Os testes unitários eles são executados em sistemas operacionais diferentes logo após o commit. Então, quando o commit entra na master, ele builda o projeto e executa nos 3 diferentes sistemas operacionais, que é macOS, Windows e Linux. Então, aqui mostrando um pouco na prática o código do projeto e a execução dele, temos aqui uma classe principal que contém o método public static void main, que vai criar uma instância dessa classe principal e chamar o método iniciar, que vai realizar a inicialização do jogo. O jogo é um jogo para embaralhar palavras e você tem que adivinhar quais são as respostas ao desembaralhar as palavras. E ele possui várias mecânicas diferentes. Temos aqui uma mecânica difícil, onde o jogador não tem nenhuma vida. Temos uma mecânica fácil, onde o jogador tem apenas 2 vidas. E temos uma mecânica de treino também, onde o jogador tem vidas praticamente infinitas, 9.999. Da mesma forma, temos alguns embaralhadores diferentes, como o embaralhador aleatório, que sorteia os caracteres da palavra. Temos o embaralhador ao contrário, que simplesmente reverte a string da palavra. E também temos o embaralhador duas partes, que ele embaralha as letras na primeira parte da palavra, primeira metade, e embaralha as letras na segunda metade. Bom, temos aqui também várias classes auxiliares, como armazenar palavras.java, que simplesmente
cria as palavras especificadas aqui em um arquivo TXT para o próprio programa poder ler. Isso aqui é feito para que o usuário possa também editar o arquivo TXT e incluir mais palavras que ele gostaria que estivessem nos jogos. Temos aqui também esse Custom File Manager, que é basicamente um arquivo criado para facilitar a escrita no arquivo das palavras, e vários arquivos de teste. Então, bom, vamos para a execução. Vou aqui executar o arquivo atual. Então, aqui vamos jogar, por exemplo, no modo difícil. Apareceu essa palavra para mim. Creio que seja madeira, então vou digitar a resposta. Acertei, então vou digitar qualquer coisa para continuar. Agora apareceu essa palavra que eu não sei qual é de cara, então vamos fingir que eu simplesmente errei. Então, bom, eu errei. Digite qualquer coisa para continuar. Que pena, você perdeu, porque eu joguei no modo difícil e só tinha uma vida. Bom, vamos explorar agora o modo fácil. Aqui eu tenho 2 vidas. Qual seria essa palavra? Não sei, possivelmente tabuada? Certo. Então, continuar. Qual seria essa palavra? Não sei ao certo, vamos colocar qualquer coisa. Então aqui eu errei. Como vocês podem ver, eu já perdi uma vida, acertei uma palavra e errei uma palavra. Já para esta palavra, qual poderia ser a resposta? Talvez lapiseira. Está certo. Então ganhei mais um ponto. Para essa seria mochila, mais um ponto. Para essa, eu não sei. Então aqui eu errei novamente. Tenho 2 erros, 3 acertos e 0 vidas. Então se eu errar essa última palavra também, aqui eu perco o jogo. Então nesse caso eu acertei 3 e errei 3 também. Então mostrando o último modo do jogo, que é o modo treino, onde eu posso errar quantas palavras eu quiser, que minhas vidas são infinitas e eu não vou perder hora nenhuma. Isso aqui então é só para o usuário ficar adivinhando as palavras, treinando à vontade, tanto que quiser. Bom, vamos interromper a execução. E agora um pouco sobre os testes. Então, mostrando um pouco dos testes de embaralhamento, temos aqui primeiramente o teste de embaralhamento aleatório. Como é difícil a gente pegar uma palavra do embaralhador, embaralhar e verificar que ela foi realmente embaralhada de forma aleatória, o que a gente faz primeiramente é gerar uma string aleatória, embaralhar ela, verificar que ela não é igual à primeira string, a string que foi gerada, e depois, para ver que ela é realmente um embaralhamento da outra, o que a gente vai fazer? A gente vai ordenar os caracteres de ambas por ordem alfabética e comparar para ver se agora elas estão iguais. Se elas estão iguais, é porque elas são compostas dos mesmos caracteres, então ela foi corretamente embaralhada. Temos aqui, por exemplo, também o teste de embaralhador contrário. Por exemplo, tapete vira etepate, cadeira vira essa string aqui. Então a gente já está verificando aqui que ao embaralhar cada palavra, usando o embaralhador contrário, a resposta vai ser exatamente a palavra contrária. Bom, existem vários outros testes, como o teste de diretório, teste de gerenciador de arquivo, teste da mecânica, porém não vamos entrar muitos detalhes para não estender muito. Obrigado.